bem como eu tinha falado anteriormente, tinha preparado esse material para poder explicar um pouco mais dos ciclos galácticos que nós temos, né? E às vezes passa despercebido, né? No dia a dia, na correria que estamos hoje, e ninguém praticamente presta atenção, né, nessas informações, né? A maioria delas são informações que já estão praticamente no nosso cotidiano, né, que a gente até aprende nas escolas, né, com relação aos movimentos da Terra, do Sol e de alguns planetas, mas a gente aprende naquele período lá e acaba deixando de lado essas informações, né? Então aqui eu montei uma apresentaçãozinha rápida, né, sobre os ciclos galácticos, né, e aí a gente pode ter uma noção, né, de como que nós estamos em relação aos ciclos, né, o fechamento dos ciclos e também questão aí, vou traçar alguns paralelos com o livro de Apocalipse, com a Bíblia, né, também vou citar algumas obras do Allan Kardec e informações, né, que estão livres na internet, né. Então aqui nós começamos com os ciclos galácticos, que fazem parte dessa, para que a gente possa entender, no caso, essa questão da transição planetária, né. Na astronomia existem ciclos que podem ser observados diariamente, né? São aqueles nossos ciclos do, da noite e do dia, né? Você dorme, acorda, o ciclo de 24 horas da Terra, né? As estações do ano, né? O nascer, o pôr do sol, os ciclos da Lua, são coisas que a gente consegue acompanhar em vida, né? Então, essas quatro estações, como eu falei, os 365 dias do ano, que equivale a um ano terrestre, né? Eu vou sempre usar essa informação, né, essa questão em relação ao ano terrestre, né, para a gente poder ter como referência, porque se você sai da Terra, você já começa a contar os ciclos de uma outra maneira, de acordo com o local ou da galáxia que você está. Então, esses ciclos existem, alguns ciclos maiores, né, galácticos também, que não são possíveis de serem observados, né? A gente vai mostrar aqui também. Então eu separei eles junto com esses que a gente consegue observar e com aqueles que a gente não consegue observar, né, durante o nosso período de estadia aqui na Terra, né, nossa passagem aqui na Terra, né? E aí também tem algumas passagens bíblicas lá que falam desses ciclos também, que é para a gente poder fazer esse link, né? E aí então a gente segue, né? Nós temos o ciclo do Sol, né? Ele gira em torno de si próprio, né? Que ele está, no caso, no centro do nosso planeta aqui. Ele não está no centro da galáxia, né? Ele está em um braço da galáxia, um braço aspiral. A nossa galáxia é a galáxia aspiral, e formato espiral, e ele está num desses braços, né, que é chamado de braço de Órion, né? Então ele tem algumas informações dele, a inclinação dele é de 7,25 graus, né, no tecido cósmico, né, e nós podemos observar também que o planeta ele é extremamente massivo, né, gira em torno da nossa o nosso sistema solar, que são o Sol e os planetas, eles têm os planetas têm o giro em torno do Sol e o Sol está girando em torno da nossa galáxia.
né, no braço de Órion. Esse braço de Órion, ele para poder dar uma volta em torno da nossa galáxia, ele leva cerca de 225 milhões de anos. Então aqui já temos o primeiro ciclo que a gente não consegue acompanhar, né? Quem é que vive 225 milhões de anos? E aí essa velocidade, ele faz esse giro uma velocidade aproximada de 720 mil quilômetros por hora. Então, nós temos o Sol, no centro do nosso sistema solar, que está localizado no braço da nossa galáxia, que é a galáxia espiral, que é o braço de Órion, né? E esse braço de Órion, para ele poder dar uma volta completa em torno do centro da galáxia, levam 225 milhões de anos, né? E aí a gente vai ver essa relação um pouco mais à frente. Por que que a gente está falando desse tempo, né? Com relação ao fechamento dos ciclos também. Então, nós temos o planeta aí que é o mais próximo do Sol, que é o Mercúrio, né? Ele faz aproximadamente 59 dias, né, em volta do seu próprio eixo, então ele gira bem devagar, né? E em torno do Sol ele faz um giro em 87 dias, né? Logo em seguida nós temos o nosso planeta Vênus, né? Seu movimento de rotação ele já é um pouco maior, ele leva 243 dias em torno de si próprio, né? E a traslação dele, que é em torno do Sol, são 225 dias, né? Não chega a ser 365 dias, um ano inteiro como o da Terra, mas é bem próximo. Só que a rotação dele ele gira em torno do seu próprio eixo bem devagar. Ele leva até mais tempo para dar uma volta inteira em si próprio do que uma volta em torno do Sol. Logo em seguida, nós temos o planeta Terra, que é o nosso planeta mais conhecido aqui, onde nós vivemos. A gente já sabe que ele tem aí um movimento em torno de seu próprio eixo de 24 horas, que é o nascer do Sol, o pôr do Sol, né? Enquanto é Sol num lado, a sombra no outro, né? Então, esse movimento dele em torno do seu próprio eixo levam apenas 24 horas, né, do nosso dia. E em torno do Sol são 365 dias, exceto nos anos bissextos, né? Eu coloquei também ali, ó, os anos bissextos, que é 363, 366, 366 dias. E aqui a atmosfera tem uma temperatura em torno de 15 graus, só a informação que eu coloquei também, uma média, né? A gente sabe que tem locais aí que faz muito calor, enquanto outros também fazem muito frio. Então eu estou só passando rápido com relação aos planetas, porque são informações que estão à disposição na internet, no Wikipedia, aí não tem necessidade de tomar muito tempo com isso, é só mesmo para a gente poder se situar. Começando aqui a linha de raciocínio, né? Logo em seguida nós temos o nosso Marte, né? Que o pessoal está tentando chegar lá, né? Já faz tempo, querem colonizar e habitar Marte. Isso aí também já é uma outra questão, né? Então, ele gira em torno do seu próprio eixo em torno de 24 horas e 37 minutos. Ele erra um pouquinho mais, porque ele também é maior, né? Mas em torno do Sol, né, ele leva cerca de 687 dias para dar uma volta em torno do Sol. Então, a rotação dele é bem próximo da Terra, mas em volta do Sol ele leva o dobro do tempo que a Terra leva. São um pouco mais de 2 anos. Bem, seguimos agora com Júpiter, né? Que é o nosso conhecido como nosso gigante gasoso.
né? É o maior planeta do nosso sistema solar, sua composição predominante é hidrogênio, e ele é cerca de 1.300 vezes maior que a Terra. Ele é realmente muito grande, 1.300 vezes maior que a Terra, e possui 79 satélites, né? A temperatura dele lá bate menos 150 graus negativos, e o movimento de rotação dele leva em média 9 horas e 55 minutos, né? E de translação, que é o movimento em torno do Sol, 12 anos terrestres. Tudo para poder fazer o giro em torno do seu próprio eixo, né? Próximo aqui nós temos os anéis de Saturno, né? Também que é um gigante gasoso, perdão, gigante rochoso, né? É o segundo planeta maior do sistema solar, né? Ele também tem 82 luas, a temperatura média dele lá é 140 graus negativos, né? E ele leva 10 horas e 14 minutos para dar a volta em torno do seu próprio eixo, né? E aí a translação dele são 30 anos. Certamente tem pessoas com menos de 30 anos aqui assistindo. Quando você nasceu e até agora, quanto a idade que você está, ele ainda não deu uma volta em torno do Sol. Então, Saturno leva 30 anos para fazer uma volta em torno do Sol. É muito tempo. Em seguida, aqui nós temos o planeta Uranus. Esse planeta é o terceiro maior planeta do nosso sistema solar. Urano é um gasoso em temperaturas de menos 185 graus, né? Ele está em uma posição diferenciada em relação aos demais planetas, né? Do nosso tecido aqui do nosso sistema solar, né? A inclinação dele é de quase 90 graus em relação a- ao plano do nosso da malha, né? Tecido do nosso sistema solar. E ele então tem esse movimento de rotação em torno de 17 horas em média e de translação 80 anos. Então tem pessoas aqui que estão assistindo que já nasceram, não têm 80 anos, como eu também não tenho, né? E quando eu nasci, ele ainda não deu uma volta inteira em torno do Sol. Ele está ainda lá, vamos dizer, no meu caso, passou um pouco da metade, né? E de outros aí não chegou nem na metade ainda. Então ele já levam 80 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. Volta completa. Netuno também ele já está bem distante do Sol, por isso que a órbita dele também é bem maior, né? Ele tem 14 satélites, a temperatura lá é menos de 200 graus, muito, muito frio, praticamente quase zero absoluto. Está um pouco distante, mas é quase zero absoluto, né? E lá tem quatro gases predominantes, que é o hidrogênio, o hélio, o amônio, o metano e a água. E ele, rodando em seu próprio eixo, ele leva 16 horas apenas para dar uma volta em torno de si. Mas, no sistema solar, são 164 anos que ele leva para poder dar uma volta completa em torno do Sol. E certamente esse aqui, um humano comum, não conseguiu observar, né? Não conseguiu observar esse ciclo dele, porque a média de idade aí beira os 60 para 70 anos, né? O pessoal que vai chegando aos 80 está já se estendendo, quem chega a 100 já está no milagre. Imagine em 164 anos. É um tempo bem longo e a gente não consegue observar uma volta completa dele em torno do Sol. Então por aí você vai vendo que conforme vai se afastando do Sol, as órbitas vão ficando maiores, né? E ele leva mais tempo para poder dar a volta ali. E são escalas que a gente não consegue acompanhar, né? Até um certo ponto você consegue, né?
órbitas curtas, né? Mas tem outras que você não consegue. Então, por aí você já consegue ver que dentro do nosso próprio sistema solar, perdão, que é um sistema solar pequeno, né? O nosso Sol não é uma estrela, não é uma estrela gigante, é uma estrela média ou pequeno, tem que confirmar essa informação, mas a nossa estrela não é uma estrela gigante. Ainda existem estrelas gigantes, né? Muito maiores do que o nosso Sol, né? Três, quatro vezes maiores que o nosso Sol. E aí todo sistema que orbita em torno dela tende a ser, os planetóides, né? Os planetas tendem a ser maiores, as órbitas mais longas ainda. Então, essa é a realidade aqui do nosso sistema solar. A gente tem essa aí que até então, né, a gente tem essas órbitas bem longas. Então, enfim, chegamos em Plutão, né? Não, é o último, mas não o menos importante. Né? Foi redescoberto recentemente em 1930. Né? Além da órbita de Netuno, né, esse planeta foi classificado ou reclassificado em 2006 pela União Astronômica Internacional como planeta anão. Né? E a sua órbita ao redor do Sol é atípica, muito mais alongada e excêntrica, levando 248 anos. E seu movimento de rotação leva cerca de 6,38 dias. Né, em sentido oposto, ele gira, no caso, né, em sentido oposto aos demais planetas. Interessante. Sua superfície é coberta de gelo, né, de metano, monóxido de carbono, né, as temperaturas de lá em torno de menos 233 graus. Então, essa é uma órbita que certamente, né, ninguém aqui observou, né? Ninguém vai observar. Você vai nascer e não vai conseguir ver o final, né, dessa órbita do planeta Plutão. Ele leva uns 248 anos. Então, para completar aqui, nós temos, só para poder sintetizar, né, nós temos esses três últimos planetas com órbitas bem extensas, né? Uranus, né, com 80 anos, que dá até para observar para aqueles que conseguem chegar a 80 anos ou passar, né? Já a, a órbita de 164 anos de Netuno já fica um pouco difícil de observar, né? Eu vou dizer impossível por enquanto, né? E a de Plutão, com 248 anos, para poder também ser observados, né? E aí então a gente encerra essa pequena síntese com relação às órbitas dos planetas aqui dentro do nosso sistema solar. E agora vamos verificar as órbitas maiores, né? Galácticas. Só algumas, porque existem diversas, né? Então estou tentando só situar e algumas órbitas, né? Para a gente poder entender, né? O que que, como que se calcula um ciclo, né? Por que que tem um ciclo? Por que que ele leva tanto tempo? E às vezes a gente acha que tudo acontece na nossa existência, mas tem coisas que já vem acontecendo antes e que vão continuar, entendeu? Não vai acabar em determinado momento, não vai, só vai dar uma parada e depois vai reiniciar novamente. É, a informação que eu quero trazer para vocês é que o universo vai sempre continuar. Entendeu? Às vezes a gente tem a noção ou a impressão de que o ciclo está acabando, vai acabar tudo. O universo todo, vai tudo parar. Não vai. A gente aqui é só uma pedrinha de um grãozinho de areia, lá numa praia enorme, né, de uma coisa que funciona já há centenas, milhares, milhões, bilhões e trilhões de anos, entendeu? Então esses ciclos são ciclos pequenos, bem pequenos em relação aos outros que já existem, alguns aí que eu vou citar mais à frente para a gente poder entender, tá ok? Ciclos longos são observados por ser humano, não observados por ser humanos terráqueos. A gente falou de alguns ciclos, né, bem próximos da gente que são observados, né? E mesmo esses próximos da gente também tem aqueles últimos três lá que a gente não consegue observar o ciclo deles em torno do Sol, que são
bem extensos, né? Os dois últimos praticamente. Então a gente ainda tem, né, os ciclos de grandezas galácticas, que são ciclos que levam centenas de milhares e milhões e bilhões de anos. Eu não vou nem chegar no bilhões de anos, porque também não é tão relevante aqui para a gente chegar num ciclo tão longo desse, né? Mas existem ciclos de milhões e bilhões de anos, né? Que não são observados aqui pela gente de maneira alguma. E aí eu vou passar aqui para o próximo slide, para a gente começar a ver. Como eu estava falando anteriormente, né, o nosso sistema solar está localizado no braço da nossa galáxia, chamado braço de Órion. Uma volta em torno da nossa galáxia, ou seja, o Sol central da galáxia, leva 225 milhões de anos. E cada vez que completa esse ciclo, ele entra numa faixa dentro da galáxia de um oitavo, mais ou menos, né? Ele dá aquela volta em torno da galáxia e conforme ele vai completa esses 225 milhões de anos, ele vai chegando mais próximo desse Sol central, né, da nossa galáxia. Então aqui pela foto você vê onde a gente está, bem essa coisinha aqui pequenininha, né? Nossa galáxia não é uma das maiores galáxias também. Você está aqui nesse ponto dentro de um planeta. Então você vê o quanto que a gente é pequeno, entendeu? Então se a gente está na borda, né? Aqui mais na borda, mais para fora aqui, né? Depois que ele faz um ciclo inteiro de 225 mil anos, milhões de anos, ele entra um pouquinho mais, né? Que certamente esse movimento espiral aqui, ele puxa, né? Está puxando a matéria para o centro da galáxia, né? Que aí tem esse Sol central aqui que você recebe mais luz, né? Então, conforme vai passando. Então, também é um fechamento de um ciclo de galáctico que estamos vivendo nesse momento. Então, a gente também está, a galáxia, né? O nosso sistema solar, o braço da galáxia, está completando nesse período, né, uma volta em torno do Sol central da galáxia. Então, a partir desse momento, né, o nosso sistema solar, como está um pouco mais perto, vai receber, consequentemente, um pouco mais de luz, né? E essa luz, né, segundo informações, né, traz mais frequência, né, de quinta dimensão, sexta, sétima, oitava e até de nona, mas aí já é um outro assunto, né? Eu só estou abordando para também já não passar assim totalmente cru essa informação. Então, o que se fala de transição planetária justamente é isso, que todo o nosso sistema está dando uma volta no centro da nossa galáxia, ela está completando essa volta e ela vai entrar um oitavo, né, a mais, né, para dentro da galáxia. Então vai ficar mais próximo, né? Isso é uma teoria também. Na realidade, quando eu falo teoria, são informações canalizadas também que os nossos irmãos recebem, né, sobre isso, né? Que é por esse motivo, né, que se fala que com esse recebimento maior de Sol, né, de energia, né, o planeta estaria pulando de dimensões, né, estaria passando para uma outra dimensão. E aí, para
poder viver nessa dimensão, certamente também é feito a mudança dos corpos, né? A mudança do material humano para poder suportar toda essa frequência, para poder se adequar, né, a essa frequência. Então, juntamente com esse fechamento de ciclo, né, com o recebimento de mais luz, né, aumentando as faixas dimensionais do planeta, né, o nosso corpo, que é de terceira dimensão, deverá ser substituído por um outro corpo de quarta, de quinta dimensão em diante, né? Para suportar toda essa mudança, né, vibracional, né, de elevação da vibração das frequências dimensionais. Então, esse nosso corpo tecnicamente não iria se adequar. Então, para poder se adequar, né, ou mudando o corpo, ou você tentando fazer uma mudança interna para poder mudar de vibração, de padrão vibracional, que aí são as práticas de meditação, né, que você vai fazer, mudança dos seus códigos, da sua mentalidade, da sua forma de viver, e uma série de outras informações, né, para você conseguir adentrar e participar, né, e viver agora na partir dessa próxima faixa dimensional, né, recebendo mais sol, mais luz, né, do Sol central da galáxia, e aí podendo aproveitar, usufruir de tudo isso, né? Isso aí seria tipo uma expansão, uma ascensão dentro das cinco faixas dimensionais, né? Isso seria o que dizemos de transição planetária, ou parte dela, né? Porque também tem mais informações, né? Então, no próximo slide, você também tem os ciclos maiores, que eu costumo dizer, né? Que passamos por eles, conhecemos eles, sabemos que eles existem, mas, mais uma vez, cai no esquecimento, né, das pessoas, ou até porque as pessoas não vão passar por isso, não tem, não teria risco de passar por esse ciclo, né? E aí não estaria preocupado com isso, né? Eu até entendo, vou falar de ciclos de 520 mil anos, 260 mil anos. A gente não vai estar aqui para poder vivenciar nada disso, né? Mas é importante ter essa informação para saber também em que pé está essa questão de transição, né? Porque quando a Terra entra na era glacial, né, que conhecemos como a era do gelo, ela entra no período de repouso, onde tudo congela, a vida que tem diminui bastante, né, ou congela ou morre congelada, no caso, né? E aí o planeta ele fica no estado de repouso, né? E aí logo depois desse ciclo de 260 mil anos, ele começa um novo ciclo de 260 mil anos, saindo da era glacial para o ciclo de atividade, né? Que aí gradualmente começa a aquecer o planeta e a vida vai começando novamente, né? Nesse caso aqui da gente, ela fica liberada, vamos dizer assim, para que novas experiências genéticas possam serem efetuadas aqui, né? Eu creio que também na época do glacial eles devem fazer, porque mas na época, no período que ela está na atividade, né, começa a esquentar, é mais fácil fazer essas experiências, creio eu, isso é opinião minha, tá? Então, sempre no período de atividade dela, não de repouso, que certamente essas
pesquisas genéticas ocorrem aqui, né? Então, logo depois da era glacial, a gente vê que tem o surgimento dos dinossauros, né, do homem bem primitivo, de todas essas raças e animais que a gente já teve conhecimento, né, nos livros de história ou nos livros de biologia. Então, quando sai da era glacial e começa o período de atividade da Terra, começa então a chegada desses seres fazendo essas pesquisas genéticas, né, que são nada mais nada menos para poder melhorar a genética deles, né? O fator de, de adaptação ao meio, né? Sobrevivência, adaptação ao meio é bem é levado a sério. Então eles entram aqui, fazem as experiências, vê como é que se comporta as experiências e tiram aquele padrão que lhe convém melhor para poder utilizar na melhoria genética deles mesmos, né? Então, esse ciclo que a gente também não consegue, uma pessoa, né, não consegue acompanhar, né? Você conhece alguém que viveu na era do gelo e está vivo até hoje? A gente não consegue acompanhar. Então, tem esse ciclo de 260 a 260 mil anos, que é o período glacial, que é o período de repouso, e o período de aquecimento, que é o período de atividade do planeta Terra, né? E aí tem os mamutes, que viveu lá, a Terra fica praticamente, né, com mais de 80%, 90% de áreas congeladas, né? Então, é um ciclo que acontece há milhões de anos, desde que a Terra foi criada, né? Que já tem uma história também com relação a Tiamat, mas isso é outra história lá atrás, né? Esse período aí, ou antes disso, já tinha esses ciclos, já aconteciam esses ciclos, né? Então, a atividade na Terra ela vai e vem. Então nós estamos aqui passando por esse período e depois a gente segue, né? Logo depois que começa o período de atividade da Terra, né, começam a chegar a evolução, né, das raças aqui também, né, no planeta Terra. Então, esse período que eu estou contando aqui é o período anterior ao nosso, né? Os outros que passaram antes da era glacial a gente não sabe, né? Se alguém souber, a gente depois pesquisa para poder falar. Mas logo depois que acabou a era do gelo, a era glacial, a Terra começa a aquecer, a vida começa a voltar e aí começam as civilizações, né? Nós tivemos as duas primeiras que, por terem sido muito antigas, a gente não tem registro delas, né? Mais ou menos 200 mil antes de Cristo, né? A gente pode usar essa nomenclatura, já que começou a atividade da Terra, né? Então, essa fase crescente ela começa em 2000 antes de Cristo, 200 mil antes de Cristo, e vai terminar em 60 mil depois de Cristo. Então, nós estamos no ano 2000 depois de Cristo, né? Então, vamos dizer que ainda tem mais 58 mil ou 57 mil anos para retornar para a era glacial, que é um ciclo que também nós não vamos acompanhar, né? Então nós estamos já no final, vamos dizer assim, já indo pro finalmente para poder ir para voltar para a era glacial, período de repouso, né? Mas ainda falta muito porque a gente não tem como acompanhar, né?
Aí essa época de 200 mil antes de Cristo, né, passados 64 mil anos, né, de reorganização da Terra, do assentamento do gelo, né, essa época, né, de 264 mil anos, ela é só para poder reorganizar a Terra, né? E depois nós temos mais 7 ciclos de 28 mil anos. Esses 7 ciclos de 28 mil anos, que é o ciclo, que é o período em que cada civilização fica na Terra, né? Se perguntar por que que tem esse período, não está muito bem explicado, não está muito bem claro. Mas esse período de 28 e 28 mil anos é o período que parece que tem, que é um período tipo um período evolutivo, né? Que dá tempo de uma raça evoluir. Então, digamos que para eles, né, esse tempo é sempre de 28 mil anos, que dá o tempo da raça entrar, evoluir, e lá no finalzinho fazer a transição para outra que vai entrar. Então tiveram as duas primeiras, como eu falei anteriormente, que não deixaram muitos registros, né, porque eles eram muito, muito primitivos mesmo, né? E depois nós tivemos, né, 64, depois de 64 mil começa a primeira raça primitiva, seguindo da segunda. E aí a gente não tem registro delas, justamente porque elas são muito primitivas, né? E aí a segunda raça encerrou em 81 mil antes de Cristo. Então tiveram essas duas primeiras raças. E logo depois veio a terceira, que é a raça lemuriana. Eu procurei várias fotos assim para poder fazer uma ilustração, mas a única foto que eu achei era essa, nem sei se é realmente, né? Porque é só para ter uma ilustração, né? Mas a gente não tem muitos registros também sobre os lemurianos, né? Por volta de 80 mil, de 81 mil antes de Cristo, começa a civilização chamada de Lemúria, com uma inteligência um pouco mais avançada, né? Durando também os 28 mil anos. Então, a terceira raça que esteve aqui, né, logo depois do, 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 do início do período de atividade da Terra, foram os Lemurianos, né? Então, logo depois dos Lemurianos, nós temos agora a raça Atlântida, né? Ela é a quarta raça em sequência, né? Ela começou por volta de 53 mil anos antes de Cristo até 25 mil antes de Cristo. Foram anos de grande desenvolvimento, e a inteligência no mundo se elevou, né, de maneira considerável. Né? Os Atlântidos, né, já foi, na realidade, uma raça assim, que já evoluiu bastante. Eles já construíam, né, teve muita coisa que eles deixaram de registros aí, né? O ciclo deles terminou 25 mil anos antes de Cristo, mas as ilhas só foram fundadas aproximadamente 11 mil anos depois, né? Então, quando acabou o período da raça Atlântida, foi quando começou a divisão dos continentes que nós conhecemos hoje. Então, mais uma raça que durou por volta de 28 mil anos e logo depois dela, enfim, então, né, chega a raça capelina. Isso aqui já é uma questão de, de uma outra história, né? Que são os exilados de Capela, né? Nesse período aí de chegada deles aqui num planeta bem primitivo em relação ao deles, que eram bem mais avançados, né? Eles tinham praticamente toda a tecnologia, eles conseguiam usar a energia bril, né, para movimentar os objetos, né, sem utilizar as mãos, né? Então eles estavam já bem avançados, né?
vamos dizer que eles controlavam o quinto elemento lá, né? E aí, devido a algumas questões lá que está no livro dos Exilados de Capela, quem não leu pode ler, que é muito bom, vai somar muito na sua evolução, essas informações, né? Foi o período, logo depois da Atlântida, foi o período que os capelinos chegaram aqui. Alguns capelinos ainda pegaram esse período da Atlântida, do finalzinho da Atlântida, né? Que é sempre assim, quando está encerrando uma, já começa a chegar os novos e já para ir se adaptando para começar a próxima, né? Então, por volta de 30.000 a.C., um pouco antes da raça Atlântida terminar, chegaram na Terra as almas dos exilados de Capela, já provocaram o salto evolucionário do homem na Terra. Como eu falei, eles já estavam bem mais avançados lá, onde eles, no planeta deles, de origem, que é Capela, sistema de Capela. E quando eles vêm para cá, eles contribuem bastante com a evolução desse planeta aqui, né? E aí, então, nesse período, né, é dado início, então, à quinta raça, né, que é a raça capelina ou raça ariana, que vai de 25.000 a.C. até 3.000 depois de Cristo. Então a gente está começando a observar aí um outro encerramento de ciclo, né? Então, para informação também, né, quando os capelinos chegaram trazidos pelo Cristo cósmico, isso aí também é uma outra informação, né? Também não tem como se aprofundar agora, mas cada sistema, cada galáxia tem o seu Cristo, né? Seu Cristo. Nós temos o nosso aqui, que foi o que desceu aqui, né? Que desceu em alguns outros planetas desse sistema que nós vivemos. Só que eles vieram de um sistema de uma outra galáxia. Então lá eles vieram trazidos por um outro Cristo, né? E foram apresentados ao Cristo daqui, né? E foi solicitado, né, que recebesse, foi recebidos por Jesus, né? E o Cristo de lá pede caridade para receber esses alguns milhões de almas, né? Jesus recebe e promete que vai voltar e vai descer aqui no orbe, né, para tentar passar a mensagem de amor que iriam libertá-los, mas aí eles rejeitaram, né? Estavam em uma outra frequência, entendeu? Diferenciada. Então, o que acontece, né, nesses casos, né? Se o planeta que está em uma certa evolução está chegando ao final do ciclo dele, né, até onde a gente pode observar, aqueles que não estão de acordo com o ciclo, com a mudança, né, dimensional, com a mudança de frequência, que o planeta vai passar, que o planeta vai sofrer, né, que o planeta também é um organismo vivo, né, ele vai ter a mudança dele, o planeta vai mudar. Então, o que estão, os que estão ali, que não conseguem acompanhar essa mudança, são convidados a se retirar, né, e vai para um outro que está naquele mesmo grau, né, de vibração do que o outro está passando, né, ou perdeu e vai passar para o outro, né? Vai, vai aumentar o nível vibracional. Então, quando chega nesse final de ciclo, tanto as almas que estão na Terra quanto as que estão na espiritualidade, né, elas são já reconduzidas a esses novos mundos para continuarem ali a sua evolução. Então, aconteceu isso lá em Capela, né? Mas teve vários motivos também, e eles vieram parar aqui, né, para poder continuar a evolução deles, pois o planeta que eles habitavam já estava passando por uma outra faixa vibracional e eles não estavam ainda acompanhando isso, né? E aí,
Nesse período começa então a raça capelina, né? Que ainda existem alguns capelinos aqui, nem todos ainda conseguiram retornar, né? Digamos que esse período agora que vai até 3000 até depois de Cristo, né? Quando der o ano 3000, é que vai entrar a nova terra de regeneração. Então, esse período que, que tá, esse último período de 1000 anos, né? É como se fosse a recuperação, né? Então, ou você passa, ou então você vai parar em outro local, né? Quem for capelino tem como saber disso. Você está no seu último ano, né? Ou você passa, se forma, ou você vai ter que ir para um outro local, começar tudo de novo, né? É interessante essa informação. Então, esse período vai acabar até 3000 depois de Cristo. Então, Cristo veio, eles vieram, foram recebidos pelo Cristo, nosso Cristo cósmico daqui, e ele realmente desceu aqui, pregou a palavra dele, né? Que ele conseguiu resumir tudo em amor, né? Porque se você ama, você não deseja mal ao seu próximo. Se você ama, você não assalta o seu próximo, você não mata o seu próximo, você praticamente não faz nada de mal para o seu próximo, né? Não criando problemas para você, kármico, né? Então, é bem simples. Junta tudo isso que você aprendeu e vibra na frequência do amor. Você vibra na frequência do amor, você já está com mais de meio caminho andado para conseguir seguir em frente, né? Então, foi esse, né? Além de diversos ensinamentos, o Mestre Jesus ele resumiu um pouco na questão do amor, né? E aí a gente começa a nossa jornada, né, em relação a alguns ciclos menores, né? Que é esse de. A gente começou com os ciclos planetários, né? Foi para o ciclo maior, galáctico, né? Para você poder ter uma ideia. E agora a gente retorna para os ciclos menores, né? Esses ciclos de 28 mil anos, eles podem ser divididos em quatro ciclos de 7.000 anos, que no livro do Apocalipse é conhecido como semana profética ou semana adâmica, ou seja, uma semana no Apocalipse equivale a 7 anos, né? Porque na palavra de Deus aí, né, que eu falo falar a palavra de Deus na Bíblia, né, que fala que é a palavra de Deus, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos e 1000 anos um dia, né? Então, se você for colocar uma semana, então uma semana serão 7.000 anos, né? Então, de 25.000 a 18.000 antes de Cristo, né, nós tivemos então a primeira semana profética, né, intervalozinhos ali de 7 anos, né? De 18.000 a 11.000 antes de Cristo, segunda semana profética, né? Segunda carta de Pedro 3:8, né? Um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então podemos deduzir que o tempo de cada raça na Terra dura cerca de um mês celeste, né? Que serão 28.000 anos, né? Se um mês é em torno de 28 dias, até 31 dias, né? No cosmos, uma raça que passa por aqui, ele leva praticamente um mês celeste. Então, cada raça leva um mês, né? Na contagem celeste e não na nossa contagem terráquea, né? Terrena aqui. Então, esse, esse um mês são 28 mil, equivale a 28 mil anos para a gente. Mas para eles lá são apenas 28 dias, né? Então, o período que, ele fica, que cada raça passa por aqui é pequeno, né? Em relação ao tempo, né? Do celeste do cosmos, né? Então, de 11.000 a 4.000 antes de Cristo,
no início desse período, todo o progresso começou a decair, né? Nesse período, muitos capelinos exilados egípcios começaram a retornar para a capela, né? Todos aqueles que conseguiram se redimir retornaram para os seus lares em capela. Esse período foi o decrescente, né? Como a gente fala, que é o período da, se eu não me engano, da Era das Trevas também. Então teve um período bem complicado, que foi logo depois que também tivemos a saída dos Anunnakis aqui do planeta Terra. Isso aí também é uma outra história, né? Mas aí esse foi um pouco mais anterior, né? Então, é, é, logo quando começou a raça capelina aqui, nós tivemos crescente, né? E agora nós estamos decrescendo. Aí você fala, mas decrescendo como, né? Porque assim, a gente teve a época de ouro dos grandes impérios, né? De evolução muito grande, né? E logo depois decaiu. Mas a gente, como a gente fala decair também, eu sinto que é também na questão vibracional, né? Porque hoje a gente está vibrando muito mais na frequência do medo, né? Devido a esses acontecimentos atuais, né? Em torno do globo, todas essas situações aí, esses desastres naturais, também como as guerras, os rumores de guerras, né? Então, o padrão vibracional deve estar muito baixo, está muito baixo. E a gente está nessa decrescente, né? Digamos assim, né? Então, 4.000 antes de Cristo até 3.000 depois de Cristo é o período adâmico, né? Por que adâmico? Porque estamos na última parte da queda do homem, né? Então, Adão significa que tivemos duas chances para os capelinos retornarem, tendo uma última chance, pois estamos no final do ciclo, por isso que a Bíblia começa na queda de Adão. Isso aí também é uma referência, né, com a Bíblia, que eu achei legal colocar, referente à queda do homem, né? Que a gente, às vezes, eu costumava já dizer que a gente lê a Bíblia, mas não lê ela como deveria ler da maneira adequada, né? Que tem muito código, né? Tem muita informação criptografada, vamos dizer assim, né? Que você precisa ter um certo conhecimento para poder interpretar, né? Não é só pegar ela e ler, né? Você tem que interpretá-la também. Então você consegue ler interpretando, você consegue entender um pouco mais, né, dessas informações. Não fica naquela coisa no literal, né? O que você leu é o que você entendeu, né? Então, nessa questão de Adão, o Apocalipse praticamente é esse período final, né? Da, do início da queda, que foi quando os capelinos chegaram, né? E agora é o final, né? Quando os capelinos ainda têm essa última chance, né? Para poder se redimir e retornar. Você fala que então todo mundo aqui é capelino, não. Que aí você já entra na questão do, da galera que está exilada aqui das grandes guerras, né? Guerra de Ório, uma delas, né? Então, digamos que também é um assunto bem delicado, mas digamos que 70% das pessoas que estão no planeta são 70 a 80% mais ou menos, são exilados mesmo das grandes guerras, né? Que estavam vibrando numa que estavam com a dualidade alterada,
estavam com a dualidade aí em torno de 80%, né, negativa. E aí muitos desses eles realmente vieram realmente para ficar e pouquíssimos estão conseguindo sair desse exílio, né? A questão dos capelinos é também referente a uma outra situação, né, mais branda, né, na qual eles vieram, mas a questão é que quando você está aqui nesse plano denso, né, você se adensa tanto, ou você se acostuma tanto com a condição humana, que às vezes fica difícil de você enxergar o que você tem lá de fora, né? E aí você acaba ficando aqui e não consegue mais, pelo menos por hora, sair dessa condição. Aí você vai para outro local para ter uma outra chance para poder voltar, retornar e seguir com a sua evolução, né? Então, termina aqui, a Bíblia então começando, termina no Apocalipse, que é então esta última semana de 7.000 anos que estamos vivendo agora. Algumas chaves de decodificação do Apocalipse, né? Começando com Paulo, né, que fala simbolicamente do primeiro Adão e, e no segundo Adão, que é Jesus. Então, o primeiro Adão foi a queda do homem, quando os capelinos chegaram. O segundo foi quando Jesus veio e deu a sua mensagem, né, para tentar salvar. Então, nós temos essa questão da queda do primeiro Adão e no segundo Adão que retorna, que é Jesus, para poder fazer essa, passar essa mensagem, para poder auxiliar, né, os capelinos, né, aqueles que estavam e teriam a possibilidade de sair, mudando seus códigos, né, de conduta, de comportamento, começar a vibrar um padrão maior de amor, frequência do amor, poderiam fazer isso e muitos não conseguiram naquele período, né? Então, o primeiro Adão veio com a queda e o segundo veio para erguer, né? Nós temos essas referências lá em Romanos 5, 15 e 21, em 1 Coríntios 15, 22, 24, para aqueles que querem dar uma pesquisada, dar uma lida na Bíblia, para ver também como é que é a interpretação desses textos pode ser feita também, né? Então, o Apocalipse trata dos acontecimentos do ano 100 depois de Cristo até o ano 3000 depois de Cristo, né? E nós estamos na virada desses últimos 1000 anos, né? Então, por isso que nós estamos tendo todos esses acontecimentos, né? Recapitulando encerramento, fechamento do ciclo do nosso sistema solar no braço de Órion, dando uma volta completa no centro da galáxia, né? Passando por uma oitava mais perto do centro da galáxia, né? O fechamento desses ciclos de 28 mil anos, né? que, que agora é o último ano, né? Últimos 1000 anos, talvez aí para 2064 já esteja chegando aí algumas, algumas raças já, algumas, uns bebês já diferentes, né? Certamente o pessoal está dizendo aí, existe essa, essa informação que eles já virão com capacidade de telepatia, né? Já bem diferente da nossa, né? Até porque vai ser uma raça tecnicamente mais avançada que a nossa, né? Vai sempre seguindo de uma outra mais avançada que a outra, né? Que também serão daqueles que estão vindo de outro local para poder pegar esse finalzinho de ciclo da Terra,
para poder tentar aqui sua evolução dentro dessa outra faixa que a Terra agora vai entrar, né? Vibrando de quinta, sexta, sétima, oitava e nona dimensão. Então, esses que virão, que certamente serão telepatas, estarão adequadamente, né, instalados não numa 3D, mas como nós vivemos, né, em 4D. Vai estar já em 5, 6, 7, 8, 9, nessas faixas dimensionais, para eles poderem, né, usar o que eles já usavam lá, onde eles estavam. Então, são coisas que vão acontecendo automaticamente, né, no fechamento dos ciclos. E aí está culminando todo nesse período de estar fechando todos esses ciclos ao mesmo tempo, né? O ciclo da Terra, o ciclo do encerramento de uma raça, né? E o início da outra. Então, por isso que está essa confusão e o mundo está como está agora, como conhecemos, né? Então, esse mundo de regeneração, propriamente dita, só depois de 3.000 depois de Cristo. Vai lá à frente mesmo. É um ciclo também que a gente não vai conseguir acompanhar até o final. Então podemos dizer que o livro de Apocalipse não é uma revelação de acontecimentos, e sim um ciclo, sim de ciclos, né? Como veremos a seguir também, de acordo com outras revelações, né? Isaías 35, 38, de 5 a 8, né? Aí vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade. E isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acais, né? O relógio de Acais é esse aqui. Assim retrocedeu o sol em 10 graus, né, que já tinha declinado. Com essas informações da parábola, podemos visualizar que 15 anos no relógio de sol de Acais, né, equivale a 10 graus, que representa uma hora. Ou seja, uma hora no Apocalipse são 15 anos. Entendeu? Então, é, são informações também que estão lá, que eu já li várias vezes também na época, em várias épocas, né, vários anos, que eu já li mais de 5 vezes a Bíblia. E essas são informações que passam despercebidos, né? Às vezes você não tem a chave para poder ler e entender, né? Ou entende, ou lê e não entende, né? Só lê e vê no, no, no literal, né? Só fica no literal. Então a gente tem essa informação aí, que 10 graus que regrediu no relógio de Acácio, né, representa uma hora, ou seja, uma hora no Apocalipse, né, são 15 anos. E aí a gente pode traçar um paralelo também com a obra do Chico, que muitos já conhecem ele, que são as informações que quando ele estava com o Emmanuel, né, em cerca de 1938, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz assim: vive-se agora a terra, crepúsculo. Crepúsculo é 6 horas da tarde, né? Ao qual sucederá a profunda noite, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos. Então ali você está tendo uma revelação de que, né, desse século, desse período, a gente vai estar findando mais um ciclo, que é o desfecho desses acontecimentos. Em 1973, no livro Segue-me, ele fala assim: o mundo atual, na espera
transições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precede a meia-noite? Aqui estamos mais perto da meia-noite. Então, 1973, né, a gente estaria mais próximo da meia-noite. Em 1999, em um livro psicografado chamado Mãos Dadas, né, uma penúltima mensagem chamada As Convulsões do Século XX, Emmanuel fala: adentramos na noite profunda. Então, em 1999, esse livro, né, é canalizado, né, criptografado, nas convulsões do século XX. Emmanuel informa que adentramos a noite profunda, né? Então, traçando um paralelo com a obra de Kardec também, né, por volta das 2 horas da tarde, em 1857, Kardec publica o Livro dos Espíritos, né? Então, nós temos aí que, se a gente for fazer esse paralelo das 15 horas, né, lá com o relógio de Acais, que a gente descobriu que 1 hora equivale a 15 anos, né? Então, nós temos algumas datas aqui também interessantes, né? Por exemplo, 1937, né, depois do crepúsculo, podemos aí associar que seriam 19 horas, né, do dia. 1952, 20 horas. 1967, 21 horas. 1982, 22 horas. 1997, 23 horas. Em 2012, seria meia-noite. Que aí teve as profecias maias, né? Depois eu vou falar sobre isso também, né? As informações que os maias deixaram, os calendários, né? Também tem muito a ver com isso, mas seria um outro assunto bem extenso, né? Então a gente consegue ver aqui se o dia está começando ou terminando, né? Depende do que pensamos positivamente, né? Está começando um novo dia. Então, em 2012 estaríamos começando aí um novo dia, né? E aí segue as informações. Então, eu até passei um pouco da hora, mas a intenção foi trazer essas informações, né? E esses ciclos, né? Então, para que a gente possa ter uma ideia, né, de que na realidade, né, nós estamos vivendo um fechamento de vários ciclos, né, dentro dessa transição planetária. Às vezes tinha o fechamento de um ciclo, fechava um outro, mas está tendo o fechamento de vários ciclos ao mesmo tempo, né? E é por isso que as coisas estão como estão, né? A liberação de mais informações, né? Revelação cósmica, também a questão da gente estar com mais conhecimento, né, do que tínhamos, né, essa abertura deles de conhecimento sobre a espiritualidade, se podemos dizer assim. Então, esse período que estamos vivendo agora é justamente esse, esse período de encerramento de ciclos, né, em que aqueles que tiverem que despertar vão despertar, né, que se programaram para despertar vão despertar, para poder seguir na sua caminhada evolutiva, né, despertar da consciência. Então, é isso aí. Eu já estou preparando um material aqui também do calendário Maia, que tem um certo link com essa informação aqui também, bem interessante. Mas é isso aí, é isso que eu queria trazer para vocês hoje aí. Uma boa noite aí, bom descanso, bom dia. Até a próxima.